livros que mudaram a minha vida. Gente, hoje eu vou falar com vocês sobre alguns livros que, não que mudaram a minha vida, mas que foram muito importantes pra mim em algum momento, em algum aspecto da minha vida. E eu vou explicar pra vocês um pouquinho sobre cada um desses livros e qual foi a função deles na minha vida. É isso aí. Essa foi uma sugestão que vocês me deram lá no Instagram, então já me segue lá, porque lá eu vivo pedindo ajuda pra galera. Não vivo, mas eu sempre tô pedindo ajuda pra galera. Pra me dar sugestão do que vocês gostariam de ver aqui no YouTube. Então já me segue lá no Instagram. E é isso aí, eu vou falar um pouquinho sobre cada livro, explicar o contexto deles na minha vida, o momento em que eu li, o que ele me causou e por que ele foi escolhido pra esse vídeo. Mas antes disso, eu já vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar aquele like que sempre ajuda. E é isso aí, bora assistir o vídeo. Gente, eu tenho que fazer só um breve resumo pra vocês, porque assim, eu fiz faculdade de Direito, né, de 2016 até 2020. Eu terminei a faculdade no final de 2020. E nesse período eu quase não li nada. Eu li pouquíssimos livros, eu lia mais os livros obrigatórios da faculdade e nem todos. Tinha muita preguiça de ler aqueles livros chatos da faculdade, tinha. E aí eu não li praticamente nada, gente. Eu entrei numa ressaca literária absurda. Eu devo ter lido, sei lá, 5 livros nesses 5 anos, por vontade própria. Então, quando eu terminei a faculdade, final de 2020, né? Foi final de 2020. Aí eu casei em 2021. E daí, quando eu já tava casada, mas foi mais pro final de 2021, se eu não me engano, eu queria voltar a ler. Eu tinha todos os meus livros na minha estante, na minha casa nova, e aí poxa, eu não leio? Aí eu quis voltar a ler, só que tudo que eu pegava não ia. Eu pegava o livro, não queria ler. Então o que eu fiz? Eu olhei todos os meus livros e eu pensei, cara, eu vou pegar um livro que eu já li. Eu vou reler um livro. Eu nunca tinha relido o livro, eu também não tinha esse costume, eu lia pouquíssimos livros por 2, 3 vezes, né? Mas eu pensei, não, eu vou pegar um livro que eu já li, que eu sei como é a história, e que eu sei que é uma história que não vai exigir muito da minha cabeça, porque eu tinha um pouco de preguiça de pensar. Então, eu peguei um livro, assim, que eu sabia que era tranquilo e que eu ia conseguir ler ele inteiro, né? Pra tentar sair da ressaca literária. E foi esse livro aqui, ó. Não Se Apega Não, da Isabela Freitas. Eu li esse livro no meu ensino médio, sei lá, no meu 2º ano do ensino médio. Eu vou até ver quando ele foi lançado, só pra eu ter noção. Eu li ele no lançamento. 2014, foi no meu 3º ano do ensino médio, então. 2014 eu tinha lido ele. E aí eu pensei, cara, eu já conheço a história, eu sei como é que é. É um livro fininho, é um livro fácil de ler. É um livro, ó, a diagramação dele é gigante, então é um livro que eu sabia que eu ia ler rapidinho. E aí eu pensei, eu vou pegar um livro que eu já li e vou reler pra ver se eu consigo sair da ressaca literária. E aí depois que eu comecei eu não parei mais. Então eu agradeço muito esse livro, muito Isabela Freitas, porque foi o livro que me fez estar aqui hoje, basicamente. Porque eu não tava lendo nada e graças a esse livro eu voltei pra minha vida de leitora. Então eu tenho muito a agradecer esse livro, ele é muito especial pra mim, porque se não fosse por ele, talvez eu não estaria lendo nada. E aí, nesse mesmo sentido, né, a gente já tem que dar nome aos bois. Deixa eu só pegar a data aqui rapidinho pra eu também não errar com vocês. E é isso aí, porque esse livro aqui que eu vou falar agora, ele foi publicado em 2021. Então, eu, ao mesmo tempo que eu voltei a ler Isabela Freitas, né, que eu voltei a pegar os livros pra ler, eu acompanhava muito uma pessoa no Instagram e eu vi que ela tinha publicado um livro. E eu fiquei muito curiosa com esse livro. Eu não lembro se eu comprei ele daí final de 2021, começo de 2022. Eu acho que foi ali comecinho de 2022 que eu comprei esse livro, que foi A Sereia Sem Dons. Então, por que ele tá aqui, se não foi ele que me fez voltar pra leitura? Porque quando eu comprei esse livro, que eu comecei, tava acompanhando bastante a Cristina nas redes sociais, e foi esse aqui, vocês estão vendo, né? Que não é o lançado pela Márcia, é o que foi lançado por ela. Eu acompanhava muito ela, e eu amei a capa, eu amei tudo que tinha no livro. Ele tinha ilustrações coloridas, e todo o trabalho que ela teve pra publicar esse livro de forma independente, né? Deixa eu abrir uma ilustração colorida só pra vocês verem. Olha só isso aqui. Coisa mais linda. Era o livro mais bonito que eu tinha, e eu acompanhava muito ela. E aí, quando eu comprei esse livro, eu queria compartilhar ele com todo mundo. E aí foi quando eu comecei a usar o meu Instagram pra compartilhar as minhas leituras. Então esse aqui foi o livro que me fez virar booktuber, bookstagrammer, não, booktuber não, foi bookstagrammer, porque daí eu só compartilhava ele, eu queria compartilhar ele no Instagram. Então foi ali, eu no começo, bem no começo, eu até acho que apaguei essas publicações, ou eu arquivei, eu nem sei. Mas eu só postava, tipo, a foto e um comentário sobre o livro, mas eu queria postar foto, eu queria mostrar ele como ele era bonito pra todo mundo. E aí eu comecei a postar foto de outros livros que eu tava lendo. Então eu ia lá, eu tirava foto, daí foi com Agatha Christie, foi com Estilhaçam, que também eu reli naquela época pra engatar aquele ritmo de leitura. Então foi bem nessa época, bem ali no comecinho do meu Instagram, e foi por causa desse livro aqui que eu quis
compartilhar as minhas leituras, por causa da capa belíssima dele. Então, eu agradeço muito ele, porque também se não fosse por ele eu não estaria aqui, porque foi o livro que me fez querer compartilhar no Instagram todas as minhas leituras. E aí, outro livro que também tem a ver com isso, que foi a série The Sete Irmãs, porque foi o primeiro livro que eu senti vontade de resenhar no YouTube. Então, eu queria trazer sobre a série The Sete Irmãs, eu queria falar sobre essa série. Essa aqui, daí eu já li, foi em 2022, lá pra setembro, porque foi quando eu comecei a compartilhar as minhas leituras, voltar a ler, e aí a minha avó começou a me indicar vários livros, porque daí eu não tinha tantos, né, eu não comprava tão compulsivamente ainda os meus livros, e aí eu ia pegando da minha avó. Então ela falou, tu tem que ler a série das Sete Irmãs, você tem que ler esses livros. E eu falava, ai, mas são muitos, eu não vou querer ler, não sei o que lá, eu ficava enrolando. E ela falava, não, você vai gostar, você vai ler. Daí eu peguei e falei, então tá bom, então eu vou ler. Só que eu tava estudando pra OAB. E aí ela falou, não, mas você não vai ler agora, você só vai ler quando você fizer a prova da OAB, a segunda fase, né? Eu já tinha, acho que quando a gente conversou, eu já tinha feito a primeira fase, eu tava estudando pra segunda fase. E daí ela falou, não, só depois que você passar, não precisava passar, não precisava fazer a prova da OAB pra eu não me desconcentrar dos estudos. Então, eu lembro que eu fiz a prova da OAB num domingo, na segunda-feira eu tava na casa da minha avó pegando o livro. E aí, quando eu terminei de ler tudo, eu falei, eu preciso compartilhar isso aqui com o mundo. E aí foi quando eu perdi a vergonha de querer trazer resenhas pro YouTube. Então, ele também é muito importante, porque eu não sei se foi a minha primeira resenha do YouTube, mas acho que foi. Foi só falando sobre a série das Sete Irmãs, e aí depois estamos aqui. Então foi o primeiro livro que eu senti muita vontade de falar sobre em vídeo, né? Não só por fotinho no Instagram, foi pra trazer ele em vídeo. Então também tá aqui e ele é muito especial pra mim. Outro livro que quando eu fui separar, eu peguei, eu olhei pra ele e eu falei, nossa, esse livro aqui tinha muito que tá nesse vídeo, é A Última Música do Nicholas Sparks. Esse livro, eu lembro exatamente a situação onde eu li ele. Eu só vou pegar a data novamente pra eu não errar. Foi 2009, então isso eu li ele foi 2011. Eu li esse livro em 2011, 2011 pra 2012, eu não vou lembrar exatamente o ano. Eu tava entre nono ano, primeiro ano do ensino médio, por ali. Tava de férias na casa de uma tia minha em Rio do Sul. E aí eu não tinha muita coisa pra fazer, o meu pai tava, não sei se ele tava trabalhando na cidade, eu tava com a minha mãe e a minha irmã, a gente ficava o dia inteiro lá. E a gente não saía muito pra passear, pra fazer, eu ficava só na casa. E eu não tinha muito o que fazer, então eu tinha levado alguns livros juntos, esse foi um deles, e eu li esse aqui em um dia inteiro. Foi o primeiro livro que eu li em um dia, e olha só, ele é grossinho, né? Mas eu fiquei o dia inteiro lendo, não largava o livro, e ele foi muito especial pra mim naquela, porque eu pensei, foi quando eu percebi que eu era uma leitura, nossa, tá difícil. Foi quando eu percebi que eu era uma leitora voraz, porque eu conseguia pegar um livro e ler inteiro sem largar, sem mexer em nada, sem querer conversar, não era época de celular, não tinha redes sociais. Então eu simplesmente me enfurnei no quarto que eu tava e eu não saí até terminar o livro. Então eu lembro da sensação que foi quando eu li a última página do livro e eu falei, puxa vida, eu terminei um livro em um dia. Foi a primeira vez que aconteceu isso, então eu fiquei muito feliz e ele é muito especial, tanto que assim... Foi uma época que eu lia todos os livros do Nicholas Sparks, eu acho que toda menina já passou por isso, de querer ler todos os livros dele, só que eu me desfiz da maioria, depois de um tempo eu vi que era tudo meio igual, e aí eu não quis continuar com eles, só que eu fiquei com dois, que foi O Amor pra Recordar e A Última Música, e eu gosto muito da lembrança que esse livro me traz, então, gente, maravilhoso, perfeito, eu amo. Outro livro que também foi muito importante pra mim, foi esse aqui, O Futuro da Humanidade, do Augusto Cury. Eu li ele quando eu estava na 8ª série, hoje em dia é 9º ano, eu tinha 14 anos, foi indicação de uma menina da minha sala, Georgia. Eu sempre vou lembrar dela falando que esse era um dos melhores livros que ela tinha lido na vida dela, ela falava pra todo mundo desse livro, eu falei, eu preciso ler. E aí eu fui atrás pra ler e ele se tornou um dos meus favoritos. E eu lembro da importância desse livro, porque assim, eu li ele no 9º ano. E aí, quando eu tava no ensino médio, no 3º ano a gente tinha que decidir o que ia fazer de vestibular, se inscrever para os vestibulares. Eu reli esse livro. E no que eu reli esse livro, quando eu fui me inscrever para o vestibular, que eu sempre falei a vida inteira que eu ia ser advogada, que na verdade eu queria ser delegada, tá? Sempre falava pra todo mundo, eu vou fazer direito porque eu quero ser delegada. E aí, quando eu fui me inscrever para o vestibular, logo depois de ter lido esse livro, relido esse livro, eu fui lá e marquei a opção letras. E fui fazer letras. Porque esse livro me fez olhar os professores com outros olhos. Eu tenho uma frase desse livro marcada na minha cabeça até hoje. Me fez admirar muito mais os professores, valorizar muito mais os professores. E aí eu resolvi que eu queria ser professora, eu fui fazer letras. Obviamente, a gente teve uma mudança
no meio do caminho, porque eu não sou professora. Eu já falei sobre isso, eu posso até falar novamente, né, mas acabei tendo problemas com a faculdade, desisti do curso, fui fazer direito depois, mas eu tenho muita vontade de fazer letras. Eu tenho essa vontade, tá muito no meu coração, de voltar pra faculdade, e foi por causa desse livro aqui. Então, ele tem um lugarzinho bem especial no meu coração. Outro livro que eu li e que marcou muito foi Orgulho e Preconceito. Por quê? Por que ele me marcou muito? Porque eu tinha muito medo de ler clássicos. Muito. Gente, pra eu ler um clássico era um parto. Porque eu lia muito no ensino médio. Tem alguns que eu gosto, que eu gostei de ler no ensino médio, por exemplo, Dom Casmurro. Só que, no geral, tudo que a gente lê, quando a gente não tá preparado pra ler, a gente não absorve. Então eu tenho muita vontade de reler alguns clássicos que eu li no ensino médio, os obrigatórios, hoje em dia com outra cabeça, porque quando a gente lê nessa cabeça de adolescente que tá sendo obrigado a ler aqueles livros, a gente não absorve e não entende a necessidade desses livros. E isso aconteceu muito comigo e eu tinha uma trava muito grande com o clássico. Eu pensava, cara, é muito ruim, eu não vou entender. O meu medo não era nem o livro ser ruim, porque se é um clássico é porque tem um motivo, né? Mas o meu medo era eu não entender. Eu me sentia incapaz de ler um clássico e entender. E quando eu li Orgulho e Preconceito e eu vi que ele era um clássico muito simples de entender, eu fiquei apaixonada. E aí foi quando eu entrei num mundo assim que eu não tive mais tanto medo, essa trava. Então alguém falava, vai ler, por exemplo, Ana Karenina. Eu tô lendo Ana Karenina, um clássico russo. Vocês estão entendendo que eu tô lendo um livro russo, não em russo, mas russo. Isso, pra Ana, de 2014, era algo impossível. Então, hoje em dia, eu agradeço muito isso aqui, que foi o que tirou a trava da minha cabeça. Hoje em dia, se vocês me indicarem um clássico, eu não vou ter medo, eu vou pegar e vou ler. Comprei Madame Bovary recentemente, tô lendo O Sol é para Todos também. Então, livros que eu nunca me imaginei lendo, eu tô lendo, tô entendendo e tô gostando. Então, isso realmente foi graças a esse livro aqui. Aí, um outro livro que também foi recente que eu li foi Violeta. E eu, desde que eu li esse livro, eu ando refletindo sobre ele. Ele realmente mudou a minha forma de pensar sobre como a gente leva a nossa vida e o que a gente faz pra tornar a nossa vida relevante, tanto pra gente quanto pras pessoas que estão próximas de nós. Deixa eu só afastar isso aqui pra não ficar aparecendo aqui no vídeo. Esse livro realmente virou uma chavinha na minha cabeça, porque eu comecei a refletir muito. Eu cheguei a ficar meio depressiva, pensando o que eu tô fazendo na minha vida. O dia que se eu tivesse que escrever a minha vida pra alguém, fazer uma autobiografia, o que as pessoas iam querer saber? O que eu fiz de interessante? Então esse livro realmente me fez pensar em várias coisas que a gente pode fazer, deixa de fazer, o que acontece, as pessoas que a gente encontra na nossa vida e o que a gente faz com elas e o quão marcante a gente é para as pessoas. Então realmente esse livro me impactou bastante. Ele é excelente, gente. Esse aqui é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, de longe, disparado, e eu sou completamente grata a ele por essa mudança, porque a gente tem que pensar às vezes nas coisas que a gente faz ou deixa de fazer. E daí, pra finalizar, são dois livros pra exemplificar, que são esse aqui, Vá Onde o Seu Coração Mandar, e A Livraria dos Achados e Perdidos. E por que esses livros estão aqui e por que eles marcaram a minha vida? Gente, eu sou uma pessoa muito apegada aos meus avós, né? Hoje em dia eu só tenho duas avós vivas, né? Os meus avós, tanto materno quanto paterno, já faleceram. E esse livro aqui, gente, são cartas de uma avó para uma neta. Cara, eu chorava no final desse livro. Ele é muito profundo, ela conta tudo o que aconteceu. O relacionamento dela estava meio afastado, porque a neta viajou, né, foi pra longe. E ela, mesmo assim, ela sente que vai morrer. Eu não lembro exatamente do começo do porquê que ela resolveu começar a escrever, mas eu acho que ela tava ou doente, sabia que ia morrer, ou tava sentindo que ia morrer, e ela resolveu escrever pra neta, pro dia que a neta encontrasse as cartas, saber da história e saber o quanto ela se importava com a neta, tudo. E esse livro é lindo. E esse aqui me marcou mais ainda, porque é com o avô. E aí eu senti a falta dos meus avós quando eu li. Então, eu tenho as minhas duas avós vivas, mas aqui era o avô da Natalie. E eu senti... Gente, sério, tocou muito, é um livro que me emocionou. Eu fiquei pensando, né, e aí eu comecei também a refletir, será que eu dei o devido valor e a devida atenção aos meus avós quando eles ainda eram vivos? O meu avô paterno, ele faleceu, eu tinha 8 anos, então eu não lembro muito, eu lembro dele, lembro de várias coisas que a gente passava juntos, mas eu era uma criança, né? E o meu avô materno, ele faleceu em 2021, então é bem recente ainda isso até pra mim. Então foi, assim, um livro que, quando eu li, eu fiquei muito emocionada, me tocou muito. E aí foi, assim, também um livro que me fez valorizar um pouco mais as minhas avós que estão vivas. Então, hoje em dia, o meu escritório é na casa da minha avó, eu passo todas as minhas tardes com a minha avó. Quando dá um tempinho, que eu não tô muito ocupada com o serviço, eu sento pra conversar com ela, pra ouvir as histórias dela, a gente sempre tá conversando. Então foi um livro que realmente me fez... Não, a gente tem que valorizar enquanto eles estão aqui, porque o dia que não tiver, a gente vai sentir falta. E aí é complicado, né? Então mudou muito a minha forma de enxergar eles, no caso elas, agora que elas estão aqui. E assim, eu até me emociono pra falar, tá? Mas são livros que realmente mudaram a minha vida nesse aspecto, assim, principalmente pra valorizar enquanto eu tenho, né? Porque não adianta depois a gente querer falar,
Saudades Eternas, mas quando tava aqui a gente não deu a devida atenção. Então são livros muito importantes pra mim nesse aspecto. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo algum livro que também mudou a sua vida, que é importante, porque eu tenho adorado conhecer as indicações de vocês, né, de ler as indicações de vocês. Então, se vocês puderem comentar, assim, livros que tiveram um grande impacto pra vocês, eu já vou adicionar na minha listinha, porque eu quero muito ler. E é isso, obrigada por terem assistido. Tchau!